Bom dia, Ti. Paz. Bom dia, minhas irmãs. Paz. Muito frio por aí? Bastante. Tá bem frio, né? Sensação de menos. Eu olhei agora há pouco, tava -4. Agora eu olhei de novo, -3. -3 graus. Mas parece que tá mais, né? Meu Deus do céu. Então vamos entrar, né, aqui no nosso no nosso estudo de hoje, né, que tem nos impactado tanto. 1 grau e fugir, aqui também tá 1 grau, com sensação de -3. Então vamos entrar no nosso estudo de hoje, né, e que eu confesso que me impactou muito, né, os nomes ontem, e fiquei refletindo bastante, né, que muitas vezes a gente age como Caim, né, e a gente vai analisando e vai vendo aquele, parece que é uma espiral para o abismo, né? O pecado, ele faz isso nas nossas vidas. Mas nós estamos aqui recebendo do Senhor, né, graça, misericórdia, e Ele tem nos ensinado. Então, nós vamos fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos ontem e vamos entrar no restante do estudo do capítulo, do versículo 18 de Gênesis 4. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse dia, onde nós entendemos que as suas misericórdias, Pai, foram renovadas. E esse é o motivo, Pai, que nós não fomos consumidos. Nós estamos reconhecendo a cada dia diante do Senhor que somos pecadoras, que falhamos, Pai, em muitas áreas, mas a sua preciosa palavra tem nos capacitado a entender a devastação do pecado e tem nos alertado, Pai, tem nos aberto os olhos, tem tirado as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos seguir os conselhos da tua palavra, os conselhos que nos fala para que nós possamos vigiar, orar e sempre estar atento aos seus direcionamentos, Pai. E só assim nós poderemos viver a abundância que o Senhor prometeu. Nós só poderemos viver a abundância, a vida abundante que Jesus prometeu quando nós vamos nos alinhando ao seu plano original, que o pecado distorceu, ele devastou, mas a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou e nos dá o privilégio de poder alcançar o seu plano original. Obrigado, Senhor, por tanta graça, por tanto amor, por tanta misericórdia e nos fazer entender isso, que nós podemos sim começar a viver ainda aqui na terra o teu reino, viver aqui na terra os teus planos, Pai. E esse, Pai, é um privilégio que só os seus filhos podem ter. Muito obrigada, Deus. Nós te louvamos. Muito obrigada, Paizinho. Nós te agradecemos. Senhor, nos surpreende a cada dia com o seu amor, a cada dia com a sua graça, com a sua misericórdia, Pai. Obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz do Calvário e nos dar esse presente. E hoje nós podemos ter acesso a esse Deus tão gracioso, tão misericordioso, tão cuidadoso com cada detalhe das nossas vidas. Nós te agradecemos também, Espírito Santo, porque é pelo Senhor que nós temos sido convencidas e que os nossos olhos têm sido abertos, porque a tua palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e isso é a tua ação, a ação do teu espírito. Nós estamos sendo convencidas dos nossos pecados, a tua palavra tem nos impactado, a tua palavra tem aberto os nossos olhos e tem mudado o nosso comportamento, tem mudado o nosso jeito de pensar, tem mudado o nosso jeito de agir, tem mudado o nosso jeito de falar. Pai, continua nos abençoando, continua nos ajudando, derrama do fruto do teu espírito, que que é o amor, Pai. E através do amor, que as características do amor sejam desenvolvidas em nossa vida,
que é a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Nos ajuda, Senhor. É só pelo teu amor, é só pelo teu amor derramado em nós, no nosso coração, que pode transformar todo o nosso ser. Também derrama sobre nós, Pai, os seus dons, dons espirituais, dom de fé, dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom de cura, dom de profecias, dom de discernimentos de espírito, dom de línguas, dom de interpretação de línguas e os dons, Pai, que o Senhor tem disponíveis para nós. Nós queremos ser abençoados com esses dons. E nós já entendemos que esses dons não são nossos, são para manifestar o teu poder, a tua glória, a tua graça sobre nós. Então, Pai, derrama sobre nós, mas também nos ensina a usar com zelo, com sabedoria e devolvendo toda a glória para o Senhor. Nós também pedimos que o Senhor repreenda todo o intento do maligno, nos livra de todo mal, nos livra de toda tentação, não nos deixe cair em escândalos, não nos deixe, Senhor, envergonhar o seu santo nome. Assim eu oro, agradecida no nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Então vamos aqui entrar em mais uma porçãozinha, mais um pouquinho do maná do Senhor nas nossas vidas aqui. Então, nós entramos no capítulo, no versículo 18 de Gênesis 4. Quem aqui ficou ontem impactada com a... Ó, a Larissa escreveu 30 graus por aqui. Nossa, Larissa, louva a Deus, viu? Porque aqui tá muito frio. Tá tomando um cafezinho aqui, bem quentinho. Então, ontem, quem aqui ficou ontem impactada, né, com o que nós entendemos sobre a genealogia? A Adri já escreveu aqui, ó, estudo maravilhoso de ontem. Então, toda vez que você encontrar uma genealogia na Bíblia, não pule mais, né? A genealogia, ela nos traz conhecimentos profundos, né? Por enquanto, nós não vamos esgotar, nós vamos entrar só no significado dos nomes, mas se a gente for estudar mais a fundo ainda, a gente descobre coisas tremendas, coisas maravilhosas, né? A Bíblia, quanto mais você cava ela, quanto mais você procura entender, quanto mais você busca o entendimento através do Espírito Santo, através de estudos, através de consultar os originais, a gente fica muito impactado, porque a linguagem que foi escrita a Bíblia, no Velho Testamento, ela foi escrita no hebraico e em algumas partes em aramaico. E no Novo Testamento, ela foi escrita em grego. Então, quando a gente, né, quando a gente vai para o original, a gente entende a profundidade. A Adri até comentou aqui ontem, no curso do Veredas que a gente fez, a gente... eles explicaram sobre o conceito o significado dos nomes, né? Os nomes, eles já são um ato profético que a gente coloca na vida dos nossos filhos. E muitas vezes a gente coloca nomes, a gente não vê o significado dos nomes, né? Não procura saber a etimologia da palavra, não procura saber o que significa a raiz da palavra. Então, isso é muito importante. O significado dos nomes, né? E aqui, através da genealogia de Caim, a gente vai entendendo, né, como aqui o pecado, ele realmente distorceu toda a visão de Caim, e Caim, na sua limitação, né? Ele entendeu que ele podia fazer algo, construir algo fora da presença de Deus. E nós vamos vendo a degradação da sua família, né? A degradação. Quando chega aqui na quarta geração, quando ele dá o nome ele de Metusael, o que acontece? Eles estão ali querendo se arrepender, né? Querendo voltar para Deus por conta do nome Metusael se chamar homem de Deus, né? Porém,
Metusael já era o tataraneto de Caim, né? Porém, esse nome, ainda que ele pareça positivo, o contexto, né, mostra uma espiritualidade ali superficial. Então, e aí depois ainda vai pro pentaneto, né, que nós aprendemos ontem aqui, que é o Lameque. E Lameque, ele chega no auge, né, do, do pecado. Ele representa um desespero, uma força violenta, né? E ele começa a, de fato, colocar outros princípios em cima do princípio original que Deus criou, que foi já a poligamia. Ele já começa ali com duas mulheres, né? Então, quando nós observamos, né, o versículo que nós estamos meditando nele é Gênesis 4:18, e que diz assim: A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meusael, ao Meujael, nossa, esse nome é difícil, né? A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou Lameque. Então, quando nós observamos, né, essa genealogia, nós percebemos uma progressão trágica, né? Agora que nós já entendemos um pouco do significado do nome, nós percebemos uma progressão trágica do pecado não tratado, do pecado não confessado. E o resultado disso é um ciclo de quê? De degradação espiritual e moral, que se estende por gerações. Cada nome citado reflete um afastamento progressivo da presença de Deus e o aprofundamento da corrupção moral. Olha só, nós vimos que o Enoque, que foi o filho de Caim, o nome dele significa dedicado, iniciado, ou seja, Caim até tinha o princípio, olha, eu vou dedicar, né? Ele é o meu primeiro, o meu princípio iniciado. Só que aí, o que acontece? Embora esse nome até sugere uma dedicação ao Senhor, né? Uma consagração, mas esse Enoque aqui nós também temos que perceber que ele é diferente do Enoque mencionado lá em Gênesis 5, que nós vamos também ver, né? Outro Enoque. E esse Enoque que está mencionado aqui nesse versículo, ele representa um padrão familiar focado na autossuficiência, né? Caim, que era seu pai, ele construiu uma cidade e deu o nome do seu filho a ela, buscando o quê? Perpetuar o seu nome, em vez de buscar a glória de Deus. Então, qual que é o princípio que nós já tiramos desse primeiro nome aqui, né? Que quando nós buscamos construir a nossa identidade, o nosso legado fora da presença de Deus, nós caímos no pecado do orgulho e da idolatria pessoal. Nós começamos a pensar que é nós que temos, é nós que podemos, sendo que o próprio Jesus, ele falou: sem mim nada podeis fazer, tudo que vocês construírem fora da minha presença, fora do meu direcionamento, será em vão, será como construções na areia, né? Construções que quando bate o vento, né? O vento já leva tudo. Qual que é a aplicação prática, né, para nós? Nós precisamos analisar se nós estamos buscando realizar os nossos projetos para a glória de Deus ou para exaltar o nosso próprio nome. Qual que é a nossa motivação dentro dos nossos projetos, né? Por exemplo, o nosso casamento, ele é para nossa satisfação própria ou ele é para exaltar e glorificar o nome de Deus? A educação dos nossos filhos, a nossa maternidade, ela é o quê? Para exaltar o nosso nome? Ah, não, eu educo, eu faço, eu ajo assim, ou eu estou ali em consagração, Senhor, ajuda minha filha a vencer, meu filho a vencer, ajuda eles a te amar, ajuda eles a glorificar o teu nome, Senhor. Então nós precisamos analisar, minhas irmãs, porque muitas vezes nós estamos agindo como Caim, né? Como Caim,
na vida dele, na geração dele, né? Então, Caim é uma história que a história de Caim é uma história que nos acrescenta muito conhecimento, né? Muito pelo contrário de que quando a gente falava lá sem, ai, Caim, nossa, Caim não tem importância nenhuma, Caim foi o mal da Bíblia. Não, ele nos ensina muito com a vida dele. Ó, as meninas estão participando aqui, ó. A tia me escreveu. Eu fiquei muito impactada. Eu não pulo quando chego nessas partes, mas não entendi os ensinamentos dessas partes. A mente. A Larissa entendeu, e escreveu. Achei interessante que na queda Deus amaldiçoou a serpente e a terra, mas não o homem. Caim é o primeiro homem a ser amaldiçoado. Sim, é verdade, Larissa. Porém, a graça de Deus alcança tanto também Adão, né, quanto Caim. Mesmo que Caim, né, foi, na verdade, ele foi amaldiçoado, é, e ele ainda consegue desenvolver ali a sua genealogia, consegue construir família, né? E isso é graça de Deus, porque um Deus santo enfrentar uma maldade dessa, um pecado desse, era para Deus realmente fulminar ele, né? Matar ele na hora. Porém, a graça de Deus alcança, né, as nossas vidas. Isso é muito importante a gente entender, porque a gente também, quando a gente age que nem Caim, a gente precisa também ter em mente que a graça do Senhor, ela nos alcança, né? Ela nos dá outra chance, ela nos dá a chance do arrependimento. Vamos lá. O nome Irade agora, que é o neto de Caim, que significa cidadão da cidade. A Irade está representando aqui o avanço da busca, por quê? Por segurança e conquistas terrenas, sem qualquer referência à dependência de Deus. Ou seja, é o que eu tenho, é o que eu construo, que me dá a minha posição. Quantas pessoas, né, não agem desse jeito? A ênfase aqui desse nome, ela tá na força humana, na construção de um sistema longe da presença de Deus. E imagina, todos esses homens que eram os cabeças, que simbolizam ali o sacerdote, né, o sacerdócio que tem ali a responsabilidade de levar a palavra, né, de levar ali os conceitos bíblicos para dentro do seu lar, para os seus filhos, para suas esposas. O que que acontece? Eles se afastam de Deus cada vez mais, né? Isso não é tão diferente hoje dos nossos dias, né? Como estão os papéis dos maridos, né? Será que eles estão, né, agindo como sacerdotes no nosso lar? Será que eles estão assumindo o papel deles dentro do nosso lar? Nossa, Angelita, agora você foi fundo, agora pegou aqui na minha ferida. Meu marido não quer saber, eu não sei mais o que eu faço, eu fico enfrentando luta, eu preciso de oração para minha casa, para o meu casamento. Minhas irmãs, nós temos a oportunidade de clamar ao Senhor para que o nosso casamento ele se alinhe ao plano original de Deus. E não é pelo nosso falar, não é a gente ficar ali confrontando, sabe? Falando, apontando os erros dos nossos esposos. Nós precisamos nos posicionar em oração. É o Senhor quem muda, é o Senhor quem alinha, né, as nossas vidas. E muitas vezes nós entramos pelo caminho da murmuração, nós entramos pelo caminho pensando, né, que apontando o pecado dos nossos esposos, nós somos mais santas, nós somos mais
nós somos mais obedientes, e isso é uma mentira de Satanás, né? Nós somos todos pecadores, estamos todos no mesmo barco. Não importa o tamanho do pecado, do pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Não tem definição de pecado. Não. O pecado ele devasta, o pecado ele nos afasta de Deus. E quando nós pecamos, né, nós criamos um abismo. Então nós precisamos entender esse princípio, né? Que o pecado, ele tira o plano original de Deus da nossa vida. Nós precisamos nos posicionar como mulheres realmente fortes, amigas de Deus, guerreiras, em oração. Não existe casamento perfeito sem uma mulher de joelhos. Nós precisamos. Tem muitas mulheres que têm entrado em contato comigo no privado e têm compartilhado comigo como o posicionamento delas em oração tem mudado o seu lar, tem mudado a sua casa, tem trazido dentro do seu lar sede de Deus, né? Tem mulheres também falando para mim, Gê, Deus está limpando, Deus está mostrando coisas, Deus está alinhando. Então, minhas irmãs, é isso que nós precisamos entender, né? O princípio aqui do nome Irade, que é o neto de Caim, é que segurança e sucesso fora da presença de Deus são ilusórios e são temporários, né? Aplicação prática é uma pergunta. Eu e você temos colocado a nossa confiança em nossas conquistas, em nosso intelecto, em nossas faculdades, ou, no material, ou em Deus, como a nossa verdadeira fonte de segurança. A nossa fonte de segurança está onde? Está em Deus ou está no que nós fazemos, no que nós pensamos, no que nós achamos, no que nós construímos. Vamos agora para meu Jael, que é já é o bisneto de Caim, né? Aqui o significado do nome dele é ferido por Deus, afastado de Deus. Olha só. Olha só, já pensou, minhas irmãs, lá eles sabiam os significados dos nomes. O bisneto de Caim já pensou? O pecado da autossuficiência manifesta de vez em quando. É verdade, Larissa. E a gente precisa confessar. A todo momento que eu tô pensando aqui, que eu tô estudando a palavra, vem flashes na minha cabeça de autossuficiência, de momentos que eu não busquei a Deus, que eu agi realmente que nem Caim, que nem Irade, que nem meu Jael, né? Afastados de Deus. Então, olha só, esse nome, já pensou, por exemplo, estamos aqui, né? Eu chamo o meu Jael. Já pensou vocês me chamando? Ô, afastada de Deus. Ô, ferida por Deus. Olha só, afastado de Deus. É muito pesado, né? Esse nome. Esse nome, ele revela uma geração cada vez mais distante da comunhão com o Criador. Possivelmente refletindo um sentimento de julgamento ou rejeição. Então, olha só, qual que é o princípio que a gente entende aqui do meu Jael, né? O afastamento de Deus, ele gera vulnerabilidade espiritual e isolamento, né? Quantas vezes a gente não se sente distante de Deus, né? Se sente afastada de Deus, sente Deus tão longe. Talvez nós estamos nesse pecado aqui de meu Jael, né? Se sentindo, né? Longe da presença de Deus, longe, né? Dos planos originais de Deus, né? E a pergunta para nós hoje é: se nós estamos se sentindo dessa forma, agora pode ser a hora de a gente buscar uma reconciliação com o Senhor através do arrependimento e da graça divina. Então, todas as vezes, minhas irmãs, que a gente se sentir dessa forma, longe de Deus, afastada de Deus, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, aonde que eu me afastei do Senhor? Aonde que foi que eu caí? Me mostra, Senhor, para que eu possa me arrepender. Me mostra para que eu possa de novo ter ali a comunhão com o Senhor.
Vamos agora para o tataraneto de Caim, que é Metusael. Olha só, a situação piorou tanto que aí, quando chega aqui no tataraneto, na quarta geração, né, as coisas, eles perceberam que pioraram tanto, e aí o que que eles falam? Não, vamos nos voltar para Deus. Vamos buscar a Deus novamente. Só que com o mesmo pecado de Caim, sem arrependimento. Por quê? Porque Metusael significa homem de Deus. Embora esse nome pareça positivo, o contexto mostra o quê? Uma espiritualidade superficial, uma forma de piedade sem verdadeira reverência, uma vida, né, sem consagração, sem ali o relacionamento profundo com o Senhor, né? Metusael faz parte de uma linhagem que se afasta mais de Deus a cada geração. Qual que é o princípio que a gente tira aqui? Ter aparência de religiosidade sem fé verdadeira não transforma o coração. Nós precisamos, minhas irmãs, levar o nosso coração ao plano original de Deus. E o nosso coração é onde é depositado todo o nosso ser, é onde ficam os nossos sentimentos, é onde fica o nosso, na verdade, os nossos pensamentos, eles vão gerar o sentimento. Então, mente e coração, eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Se a nossa mente, o nosso coração não estiver sendo transformados de glória em glória, porque a mente, gente, porque a mente é o que é o primeiro impacto que a gente recebe. Por exemplo, se a gente pensa, eu já fiz, principalmente lá no Clube da Bíblia, a gente já fez a dinâmica do limão. Para quem já participou, sabe que quando eu falo para pensar em um limão e morder um limão, a pessoa sente ali na boca o gosto do limão. E aí elas sentem a sensação. Então, isso demonstra o quê? Que a nossa mente, ela comanda as nossas vidas. Ela comanda o nosso comportamento. Por isso que a Bíblia fala: não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformadas pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós alinhamos a nossa mente, né, à vontade de Deus, isso entra no nosso coração. E aí depois o nosso coração começa a falar, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então, consegue entender essa conexão? Nós precisamos nos estudar, e examinar nós mesmas. Mas muitas vezes nós vivemos numa religiosidade tão grande que a gente pensa que só ir no culto, quantas de nós aqui passou tanto tempo, hoje nós estamos, não sei vocês, né? Mas hoje, desde a minha conversão, eu sempre li a Bíblia, né? Nunca passei um dia sem ler, sem fazer meu devocional. Mas estudar assim profundamente 1 hora, ficar pensando num versículo apenas, é a primeira vez, depois de quase 20 anos de cristã. E isso, hoje, para mim, é verdadeiramente o que Deus deseja de nós como cristãs. Realmente entender, pensar, anotar, ali ruminar a palavra, né? Até que essa palavra ela vire natural na nossa vida. Olha só, não adianta nada a gente aprender aqui os nomes de Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, e não saber o significado e não aplicar na nossa vida. Isso que foi registrado na Bíblia não está distante da nossa vida. Não é para a gente só ver esse estudo e não entrar nele. Todas nós, minhas irmãs, temos essas fases da geração de Caim. E nós precisamos nos arrepender, né? Nos arrepender. Olha só, a aplicação prática hoje para esse nome Metusael é perguntar para nós mesmas: nós vivemos uma fé genuína ou apenas praticamos rituais vazios? É uma análise da nossa vida. Nós precisamos analisar as nossas vidas diariamente, né? Vamos pro último, para recapitulação.
E depois a gente vai ver uma coisa muito interessante aqui, é que eu quero voltar um pouquinho nas coisas que foram corrompidas pelo pecado. Olha só, Lameque significa o quê? Desespero, força violenta. Ele é já o pentaneto de Caim. Lameque, ele representa o auge da corrupção nessa linhagem. Ele introduziu o quê? A poligamia, a traição, né? A traição entrou pela vida de Lameque e a violência também, porque o texto que nós vamos ainda passar por ele fala que Lameque matou 2 pessoas e ele chama as suas mulheres para contar, né? Para contar, olha, eu matei. Então ele se vangloria de uma violência, né? Justificando ali o pecado como um sinal de poder e de impunidade. Ele achava que ele iria ficar impune, né? Desobedecendo às leis do Senhor. Mas qual que é o princípio que a gente tira aqui, né? Que a ausência de arrependimento leva à corrupção total e à distorção completa dos planos de Deus. Qual que é a aplicação? Nós precisamos nos perguntar hoje se nós temos justificado comportamentos errados em nossas vidas ou nós temos procurado corrigir o caminho diante de Deus. É uma pergunta bem profunda. Eu e você, nós temos justificado nossos comportamentos igual Eva, igual Adão. Ah, foi por causa da mulher que tu me destes. Ah, foi por causa a serpente que me fez fazer isso. Será que nós estamos agindo assim? Ou será que nós estamos confessando o nosso pecado diante do Senhor? Nós precisamos ter essa cultura da confissão, né? A cultura da confissão, confessar todos os dias, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, é ali pedir para o Espírito Santo, me mostra como que foi meu comportamento hoje, me mostra como que foi minhas ações, me mostra como que foi minhas motivações, me mostra como que foi minhas atitudes, os meus pensamentos te agradaram, Senhor? Os meus pensamentos foram ofertas agradáveis a ti? Foram ofertas de Caim ou foram ofertas de Abel? Nós precisamos orar biblicamente, minhas irmãs. E o Espírito Santo, ele vai nos mostrar. Irmã Lúcia escreveu aqui, paz, eu sempre li esses nomes, mas simplesmente achei que era só nome familiar, mas nunca imaginei ir a fundo assim. Obrigada, irmã. Explicação extraordinária. Você tem uma sabedoria incrível. Precisamos dessa sabedoria. Amém, irmã Lúcia. É o Espírito Santo, né, que nos conduz, que nos dá esse entendimento, que nos dá essa sabedoria, né? E nós estamos juntas aqui aprendendo com o Senhor. Louvado seja nosso Deus, toda honra, toda glória ao nosso Pai maravilhoso, que deixou essa palavra maravilhosa registrada, né? A Lucimara escreveu, tenho confessado no mesmo momento para que minha carne não tente a me convencer que o erro é natural. Boa, Lu, é exatamente essa atitude que nós devemos ter. Eu também tenho, às vezes estou no carro, até tem hora que eu tenho que até parar o carro ali, porque eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Sabe? E tá sendo muito gostoso isso, porque a gente vê o nosso relacionamento com o Senhor se aprofundando, né? Então, qual que é o princípio central dessa mensagem, né? Que o pecado não tratado e não confessado não afeta apenas nós, minhas irmãs, mas ele se torna um ciclo destrutivo que pode devastar famílias e gerações futuras. Minhas irmãs, ontem a hora que eu fui tomar banho, começou a vir vários flashes na minha vida de pecados. E de criança, você acredita? De criança ainda. E eu ali no banheiro comecei a confessar pecado. Comecei a falar para o Senhor, Senhor, se isso que o Senhor me trouxe agora tá causando algum ciclo de pecado geracional na minha casa, na minha família, que o Senhor me perdoe, que o Senhor
perdoe esse pecado, não deixe esse pecado atingir a minha casa, a minha família, meus filhos, meus netos, meus irmãos. Não permita, Senhor. Então, minhas irmãs, é muito profundo o que Deus está nos ensinando e nós precisamos aproveitar a oportunidade. O segredo aqui, nós precisamos entender. Se você não entender nada dessa mensagem, se você não guardar nada dessa mensagem, guarde que a confissão, o arrependimento é o caminho para nós chegarmos ao plano original de Deus. A Adri escreveu: eu não tinha esse entendimento tão profundo e espiritual, mas a minha família sempre falava sobre o significado dos nomes. Amém, Dri. Então, o exemplo que nós vimos aqui, que vamos pegar aqui Lameque, que descende de Caim, ele não apenas, né, continuou o padrão de desobediência, mas ele ainda distorce ainda mais o propósito divino ao introduzir aqui a poligamia e se orgulhar de atos violentos, e isso revela como a ausência de arrependimento, pode levar à degradação moral extrema. Então, olha, a Larissa escreveu: pecado não arrependido se torna uma herança destrutiva e contamina gerações futuras. Angelita, frase de ontem. Verdade, Larissa. É exatamente isso. Pecado não arrependido se torna uma herança destrutiva e contamina gerações futuras. É exatamente isso. Nós precisamos guardar essas frases. Escrevam essas frases. Deixam em lugares estratégicos, né? Deixam em lugares estratégicos. Boa, Larissa, obrigada pela sua colaboração. Vamos agora pensar, né? Vamos tirar algumas aplicações práticas, depois eu quero pensar em mais um pouquinho com você sobre o pecado. Nós precisamos ter muito enraizado no nosso coração o que o pecado faz com nós, minhas irmãs. O pecado não é coisa simples, pecado é coisa séria, coisa grave, né? As aplicações que nós podemos tirar que nós precisamos identificar esses padrões negativos, né? Examinar a nossa história familiar e identificar comportamentos nocivos que se repetem. Analise, minhas irmãs. Deus está nos dando uma ferramenta muito poderosa para a gente quebrar ciclos, né? Para a gente quebrar ciclos. Eu e a Adri teve um seminário ali do Veredas Antigas sobre abençoando gerações, e a gente aprendeu bastante coisa sobre isso. Mas olha só, Adri, como Deus é maravilhoso e misericordioso na nossa vida, que Ele está trazendo de novo esse conceito do Veredas, né? E hoje nós temos oportunidade de colocar isso, né? Fazer um caderninho de identificações, né? Identificações de padrões negativos. Nossa, gente, mas eu já tenho tanto caderno, minhas irmãs. Esses cadernos, eles são a nossa evolução. Eles são a nossa evolução. Os cadernos, cada caderno é a nossa evolução, é o estudo de nós mesmos, é a análise de nós mesmas. Então, fazer um caderninho, né, de identificação de padrões negativos. E colocar isso em oração, né? Colocar isso em arrependimento, né? Confessar esses padrões, né? Se arrepender, né, desses padrões e pedir ao Senhor, né, que traga o plano original dele para essa área, para essa situação. Então, olha só, examinar as nossas histórias familiares. Eu já estou anotando aqui para me fazer o meu caderninho. Eu quero mudar, eu quero ser a porta que vai trazer para minha família um padrão divino, um padrão realmente que Deus criou. Eu quero isso para minha vida. E ainda que, minhas irmãs, ainda que às vezes eu olho para uma situação, talvez para o meu relacionamento com meu esposo,
e eu identifico alguma coisa ali que não está de acordo com a palavra de Deus, hoje eu já não falo mais, hoje eu já não reclamo mais, hoje eu já não murmuro mais quanto a isso. O que que eu faço? Eu oro, Senhor, essa área do meu casamento não está com o padrão da sua vontade, não está com o padrão divino. Então, Senhor, eu te peço perdão por nós estarmos dessa forma, porque nós estamos em pecado. Mas eu coloco a minha vida e a vida do meu esposo nas tuas mãos. Eu consagro a nossa vida ao Senhor. E eu peço ao Senhor que restaure o seu plano nessa área. Olha só, não é melhor do que a gente murmurar? Não é melhor do que a gente reclamar? Quando eu murmurava, quando eu reclamava, eu via que as coisas só pioravam. Às vezes você pode estar hoje nesse ciclo de pecado, de murmuração, mas hoje o Senhor está nos dando chance para nos arrepender e confessar. Confessar pecados não resolvidos, buscar restauração genuína em Cristo. Minhas irmãs, isso é uma promessa, nós podemos viver hoje os planos de Deus. É uma promessa de Deus, não é uma promessa que eu estou falando aqui. É uma promessa do Senhor, né? Então, ó, aplicação, identificar os padrões negativos, que é examinar as histórias familiares e identificar o comportamento nocivo. Deixa eu colocar aqui, pra gente não esquecer. Se você quiser fazer o seu caderninho, está aqui o modelo para você fazer, tá bom? Então, arrepender e confessar os pecados não resolvidos e buscar restauração genuína e quebrar ciclos destrutivos. Hoje o Senhor está nos dando essa ferramenta para nós quebrarmos ciclos destrutivos através do quê? Da oração, do estudo da palavra e da busca por cura espiritual. Esses padrões podem ser quebrados por mim e por você. Nós estamos obtendo do Senhor hoje uma ferramenta poderosa de conhecimento para que nós possamos aplicar isso na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Amém? O tópico 2 que eu quero pensar um pouquinho com você aqui é o que foi corrompido pelo pecado. Vamos recordar algumas coisas aqui. O pecado, ele não apenas afetou a espiritualidade do homem, mas ele trouxe distorções profundas em todas as áreas da vida humana, incluindo os relacionamentos, a maternidade, o casamento, o trabalho e até a experiência da morte. Olha só, minhas irmãs, como o pecado é profundo. Ele afetou, ele distorceu áreas profundas da nossa vida. Ele distorceu o plano original de Deus para os relacionamentos, ele distorceu o plano original de Deus para a maternidade, ele distorceu o plano original de Deus para o casamento, para o trabalho e também até para que nós sofrêssemos a dor da morte. Tanto a morte espiritual quanto a morte física, né? Os relacionamentos que foram corrompidos, nós precisamos pensar que o plano original de Deus, de amor sacrificial no casamento, ele foi distorcido. O plano original de Deus, ele era para que o homem amasse a esposa como Cristo amou a igreja. Se o meu marido e o seu marido ainda não está nos amando como Cristo amou a igreja, com esse amor sacrificial, então nós já identificamos aqui que isso está fora do plano original de Deus. Então, nós precisamos orar para que os esposos nos amem com esse amor sacrificial. Você está entendendo como é simples? Mas você está entendendo também como nós complicamos as coisas? Você não me ama. Você faz isso que me fere. Você faz isso, e você faz isso, e você faz isso. A gente começa a reclamar as coisas que o marido está fazendo e a gente vai tornando isso um padrão de comportamento na vida dele. Porque quanto mais a gente reclama, a gente está clamando por aquilo que ele está fazendo. Vocês estão compreendendo? Deus está falando com vocês aí? Deus já falou muito comigo nessa área aqui. E ainda fala ainda agora. A gente vê que Lameque aqui, ele introduziu a poligamia, contrariando o princípio divino
da união entre homem e mulher, né? Então, na família, como que o pecado ele corrompeu. Nós estamos vendo o primeiro tópico, que é como que o pecado corrompe os relacionamentos, né? Na família, como que ele corrompeu, o pecado corrompeu? Há rivalidades, minhas irmãs, na nossa família. Há desobediências, né? Quantas vezes os nossos filhos desobedecem? Quantas vezes ali o nosso cunhado, cunhada, primo, prima, irmão, né? Se vira contra nós. Quantas histórias nós ficamos sabendo, né? Que tem filho que não conversa com o pai, que tem cunhado que não conversa com a cunhada, e assim vai, primos que são de mal. Isso é resultado do quê? Da distorção do pecado. Qual que é o nosso papel? Orar por reconciliação, orar e interceder. Tem uma das nossas irmãs aqui que já compartilhou comigo, né? Que a partir do momento que ela começou a vir para o Clube da Bíblia, ela começou a orar por restauração na sua família e Deus concedeu a restauração. Louvado seja Deus por isso, né? Que Deus abriu os olhos. Qual que é a aplicação prática para isso, né? É a gente realmente buscar o plano original de Deus, pedir perdão a Deus, né? Confessar o pecado da nossa família, confessar esses ciclos que têm acontecido na nossa família, né? E pedir ao Senhor, né? Que aconteça diálogos saudáveis em nossos relacionamentos familiares. Nós somos, minhas irmãs, quem Deus está levantando como profetas do Senhor, como intercessoras, como mulheres que Deus está nos colocando na brecha. Olha quanto conhecimento o Senhor está nos dando. Isso não está sendo depositado na nossa vida só para ficar superficialmente. É para causar impacto, né? É para causar mudanças. Louvado seja Deus por isso. O segundo ponto que o pecado distorceu foi a nossa maternidade e a educação dos nossos filhos, né? A maternidade, minhas irmãs, ela era para ser uma fonte de alegria plena, mas ela passou a ser marcada por dores físicas e emocionais. Desde a nossa gravidez, a gente começa a passar por transformações doloridas. Tem mulheres que ficam ali depressivas, né? Ou depois do parto tem depressão pós-parto. Que são essas dores? Isso foi consequência do pecado. Nós precisamos dar nome, né? Às vezes nós ficamos, é por causa de tantas outras coisas que a gente justifica as nossas dores físicas e emocionais, mas a gente precisa ir realmente na fonte. Eu estou passando por essa dor porque é consequência do pecado, mas Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, eu confio no teu plano original, eu quero o teu plano original para essa área. Eu quero o teu plano original para a minha maternidade. Eu quero o teu plano original para a vida dos meus filhos. A desobediência não é o seu plano, Pai. A obediência é o seu plano, Senhor. Olha só, minhas irmãs, que orações profundas que o Espírito Santo está nos hoje, né? Olha só. A Adri colocou aqui, ó. Minha oração diária é essa. Amém, Dri. Autocomiseração. Autocomiseração. Eu não sei em que momento que a Larissa escreveu isso aqui, do que eu tava falando, mas realmente a gente se comporta dessa forma. A Adri escreveu: oro contra a TPM, cólica não aceito, não, em nome de Jesus. Olha, Adri, que interessante. Larissa, é sobre reclamar do marido. É verdade, Larissa. A gente entra em autocomiseração, né? Como se a gente não tivesse culpa de nada, né? Como se a gente fosse a vítima ali no casamento. E nós temos uma dica na Bíblia que é muito importante, que fala que é a mulher que edifica, né? Se a mulher entra nesse estado de autocomiseração, vixe Maria, aí vai pro ralo mesmo, né? Então, a gente precisa entender que os nossos filhos, eles nasceram em um mundo corrompido e eles também estão enfrentando desafios espirituais e emocionais. E nós precisamos ser ali a intercessora,
pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero o teu plano original para a vida do meu filho, da minha filha. Eu quero que eles te amem acima de tudo. Eu peço, Senhor, que conceda essa graça. Eu peço ao Senhor que fale com eles, chame eles pelo nome. Chame ele pelo nome, chame ela pelo nome. Não deixa eles nesse abismo. Não vá falar para o teu filho isso, né? Você vai ir aos pés do Senhor. Então, nós precisamos orar pelos nossos filhos, mas também instruir eles na verdade bíblica quando nós temos oportunidade, né? Não é ficar falando toda hora na cabeça deles, porque senão as nossas palavras, elas se tornam pérolas jogadas aos porcos. Por quê? Porque ninguém aguenta uma pessoa que fica falando na ideia dele, na cabeça dele. As palavras já não têm mais significado, já não têm mais sentido. Se você age dessa forma com seu filho, pare um tempo, cale-se por um período e comece a orar. E aí o seu próprio filho vai falar: nossa, minha mãe tá mudada, tá acontecendo alguma coisa. Porque só o seu silêncio e a sua oração vai fazer com que seu filho entenda muito mais do que você ficar falando ali na cabeça dele o tempo todo. Mesma coisa com o marido. Outro ponto que o pecado corrompeu foi o trabalho. Minhas irmãs, o trabalho antes ele era visto como uma bênção, né? Bênção do Senhor. Mas hoje, depois da queda, ele se tornou cansativo, marcado por frustrações e por esforços excessivos. Quantas vezes a gente fala assim: nossa, trabalho, tô cansada, não saio do lugar, tenho planos para fazer isso, para fazer aquilo, mas não consigo realizar, não tenho apoio, não tenho graça, ai, meu esposo, ele não se posiciona. Isso também não é culpa do seu esposo, não é culpa, é culpa do pecado. Nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos aplicar o plano divino no nosso trabalho, trabalhar com propósito, lembrando-se de que o serviço ao Senhor é uma verdadeira motivação. Eu sempre comento aqui do Emagreça com a Bíblia, né? Que hoje eu entendo que é um trabalho para servir o Senhor. Quantas mulheres, né, já têm passado pelo Emagreça com a Bíblia, que não conhecia o Senhor, que não conhecia esse relacionamento com Deus. E através, né, do passo a passo, do cuidado com a saúde, eu tenho levado, eu e minha equipe, né, e toda honra e toda glória para o Senhor. Nós temos levado a palavra, a reconciliação, né, com o Senhor. Ali na loja também, né, a gente entende que tudo é para o Senhor, né? Nós falamos para os nossos colaboradores que nós somos ali apenas mordomos de Cristo. Nós não somos donos da Oriental. Nós somos mordomos de Cristo. Nós estamos aqui nessa nação para servir a sociedade e servir de uma forma muito útil, porque todo mundo precisa de um carro, né? Todo mundo precisa de um carro para se locomover. E o Senhor nos concedeu a graça de vender carros que cabem no bolso dos nossos clientes. Então, louvado seja Deus por isso, né? Que nós entendemos o trabalho. E tem muitas pessoas, minhas irmãs, tem muitas pessoas que não entendem o trabalho como, como uma ferramenta para glorificar a Deus. Ah, não, meu trabalho não tem nada a ver com Deus. Eu tô trabalhando aqui, eu vendo isso, eu vendo aquilo, mas isso aqui não tem nada a ver com Deus. Bom, se a pessoa tá nesse pensamento ainda, ela não entendeu o propósito, ela não entendeu o plano, ela não entendeu que tudo vem do Senhor e que tudo volta para o Senhor, né? A Adri escreveu aqui: quando a gente ensina os filhos, Deus usa eles para nos lembrar quando nós pecamos. Ontem minha filha falou: mãe, isso é murmuração. Por estar chateada com o marido, acabei pecando. Olha só. Glória a Deus, né, Adri? Que Deus tem usado nossos filhos. E é verdade. Os filhos, eles nos lembram do nosso pecado. Quarto ponto para a gente ir para o final. O pecado também causou a morte física e espiritual. Minhas irmãs, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Todos nós, se Jesus não voltar,
vai passar pela morte física. Isso é fato. Essa é a única certeza que nós temos. A morte física e a separação espiritual de Deus, elas se tornaram consequências diretas do pecado. Duas coisas aqui que a gente precisa entender. A dor da morte, ela é consequência do pecado. E ela é uma oportunidade de nós falarmos de Deus quando nós estivermos passando por essa dor. Nossa, Angelita, é muito difícil. O perder um ente querido e vou falar dessa dor. O Espírito Santo, ele nos capacita, né? Eu contei para vocês que nós passamos agora por uma perda na nossa família de um jovem, né, que é o esposo da minha prima, e doeu muito, muito mesmo. Mas nesse momento de dor, eu tive a oportunidade de ministrar ali a palavra para eles, né? Naquele momento que estavam ali, nesse momento de luto. E eu acredito que o Espírito Santo, ele está trazendo a cura, o bálsamo ali no coração dos meus entes queridos. Mas tem algo muito pior do que a morte física, que é a separação espiritual. Nós precisamos ter consciência de que aqueles que ainda não creram em Cristo, não têm o senhorio de Cristo na sua vida, eles estão condenados eternamente a viver separados de Deus. E nós precisamos, nós temos a missão, nós temos a responsabilidade de falar dessa separação com clareza para as pessoas que ainda não são de Cristo. Nós precisamos, minhas irmãs, assumir essa responsabilidade. Nós somos missionárias do Senhor. Nós somos embaixadoras do Senhor aqui nessa terra. Nós somos as suas representantes. Nós precisamos ensinar e mostrar para as pessoas a maravilhosa graça de Deus, que foi o envio do seu Filho amado Jesus Cristo. Vamos recapitular rapidinho para a gente entrar no nosso final aqui. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com o versículo 18 é que o pecado não tratado, ele afasta gerações da presença de Deus. Nós aprendemos também que cada nome da genealogia de Caim nos lembra que quando vivemos longe de Deus, nós perdemos a nossa identidade espiritual. Enoque sempre vai nos lembrar que a construção de identidade longe de Deus, ela só vai trazendo mais e mais caos. Irade vai nos lembrar que sempre que nós buscarmos segurança terrena, nós estamos em pecado e nós estamos nos afastando de Deus. Meu Jael vai nos lembrar que a distância de Deus, ela causa feridas e feridas espirituais. Metusael vai nos lembrar que religiosidade não adianta. Religiosidade é uma coisa sem profundidade, é uma coisa sem relacionamento com Deus. Lameque vai nos lembrar da corrupção extrema e da violência. Nós precisamos analisar isso nas nossas vidas. A aplicação prática para nós hoje é um autoexame bem profundo, identificar os padrões familiares que precisam ser confessados e transformados. A confissão é o caminho. A confissão é a restauração. A confissão é a nossa esperança, aonde o Senhor vai trazer o plano original dele para as áreas da nossa vida. Nós precisamos orar pedindo a Deus perdão pelos pecados ocultos, pelos pecados não confessados e por nossos familiares. E receber do Senhor a purificação. E ter, né, reconciliações. Se nós estamos com relacionamentos quebrados, né, na nossa família ou com alguma pessoa, hoje também é dia da gente se reconciliar, restaurar relacionamentos que foram quebrados pelo pecado. Às vezes aquela pessoa agiu com você e você não sabia, né, que era essa devastação ali do pecado na vida dela, e hoje você tem a oportunidade, né, de ser quebrantada aí no seu coração e restaurar esses relacionamentos. Nós já tivemos estudos aqui profundos sobre perdão, né,
E a gente sabe que quando a gente não perdoa, a gente é entregue nas mãos dos atormentadores. Então, tem pessoas que estão passando por tormentos profundos porque não conseguem perdoar, não conseguem liberar perdão. Então, minha irmã, se você está passando por tormento, por aí confusão mental, por ansiedades, angústia, aí, pode ser porque você está com algum relacionamento quebrado. Deus, ele é um Deus que nos fez para nos relacionar. Ele não aceita esse tipo de pecado, né? Ah, Angelita, mas a pessoa me fez tão mal, eu não quero reconciliação com essa pessoa, não. Eu não tô falando para você colocar essa pessoa de novo dentro da sua casa, né? Eu já contei para vocês aqui que eu fui traída pela minha própria prima, né? No meu outro relacionamento. É, e graças a Deus hoje eu a perdoei. Hoje eu consigo conversar com ela, hoje eu consigo orar pela vida dela, mas hoje ela não faz parte mais do meu ciclo aqui de vivência. Hoje eu não coloco ela mais dentro da minha casa. Hoje muitas coisas foram privadas, mas eu não sinto mais nada por ela. Ela apenas vai ter que reconquistar a minha confiança. A partir do momento que ela reconquistar a minha confiança, pode ser que um dia, né, ela frequente de novo a minha casa. Então, conseguem perceber? Mas eu não tenho ódio dela, não tenho raiva dela, eu tenho amor pela vida dela. Oro pela vida dela. Amém? Minhas irmãs, vamos orar? Se você puder aí orar agora ao Senhor, né, pedindo ao Senhor que aplique essa palavra no seu coração, que faça nós vivermos essa palavra de fato, que não fique só num estudo apenas, mas que nós colocamos em prática. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos maravilhadas com a Tua palavra, com a profundidade da Tua palavra, com a preciosidade, Senhor, da profundidade que o Senhor nos ensina, como nós somos pecadoras. Muitas vezes nós olhamos para a vida de Caim tão distante da nossa vida, Pai. Mas analisando, Senhor, mais profundamente, nós vemos, Pai, que muitas vezes nós queremos construir a nossa identidade longe do Senhor, que é o significado do nome de Enoque. Nós também, muitas vezes, Pai, buscamos seguranças terrenas em coisas materiais, como nos explicou aqui o nome de Irade, Senhor. Muitas vezes também, Pai, nós estamos distantes do Senhor. Nós estamos nos sentindo tão distantes do Senhor, como o nome aqui de Meujael nos lembrou, que nós estamos feridas espiritualmente. Ó Pai, nós também muitas vezes agimos como Metusael, temos uma religiosidade ali sem profundidade, não temos ali um relacionamento sério e profundo com o Senhor, não tiramos tempo com o Senhor. Pai, quantas vezes também nós agimos como Lameque, nós também somos adúlteras espirituais. Nós também muitas vezes colocamos outros deuses na, na, como Deus, por exemplo, nós confiamos em outras coisas que não seja no Senhor. E isso também é uma traição, isso é uma poligamia. É quando nós confiamos em nossos braços, quando nós confiamos nas nossas ações, quando nós confiamos em coisas que não são no Senhor. Nós estamos sendo traidoras, nós estamos sendo poligâmicas, Pai. Quantas vezes também nós não matamos as pessoas com uma faca, mas nós matamos com o nosso falar. Nós agimos também com violência na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos esposos, na vida dos nossos entes queridos. Mas, Pai, hoje nós estamos aqui examinando as nossas vidas diante do Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo o nosso pecado e reconhecemos que o pecado tem o poder, Pai, de devastar as gerações. Ah, Pai, mostra-nos, Pai, ciclos, Pai, que precisamos quebrar. Ciclos que nós estamos fazendo, Pai, de pecados que nós precisamos quebrar, que tem afetado as nossas gerações. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa.
restaura o que foi quebrado em nossas vidas e em nossas famílias, que nós possamos aprender com o exemplo da linhagem de Caim e escolher viver segundo o teu propósito, de forma íntegra e rendida à tua vontade. Pai, nós carecemos da tua graça, nós carecemos do teu favor, nós carecemos da tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, por favor, mostre a mim e às minhas irmãs os ciclos que precisam ser quebrados na nossa vida, na nossa família. Mostra-nos aonde nós precisamos nos arrepender e aonde nós precisamos confessar. Nos ajuda a identificar padrões negativos. Ajuda-nos a examinar a história das nossas famílias e identificar os comportamentos nocivos. Que nós possamos trazer esses comportamentos diante do Senhor e nos arrepender, pedir perdão pelos nossos comportamentos e pelo comportamento dos nossos entes queridos. Pai, nós entregamos esse estudo, esse momento nas tuas mãos e nós cremos, Pai, que grandes coisas o Senhor já fez no mundo espiritual aqui, abrindo o nosso entendimento, e grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas através do entendimento da tua palavra e da ação do Espírito Santo. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Bom, hoje o Davi não tá aqui, né? Quem que viu o vídeo dele aí, gente? Ele tá demais. Ele tá copiando, né? Você vê o exemplo, né? O exemplo, ele realmente arrasta. Mas eu quero que você abra o seu microfone. Eu não sei se você está trabalhando, né? Se você pode abrir o seu microfone, mas eu gostaria de ouvir você. Como que esse estudo impactou sua vida? Como que você vai fazer de agora para frente? Quem que pode abrir? Oi, bom dia, paz. Hoje eu vou falar. Oi, Larissa! A Larissa não, quem que tá falando? Adriana. A Adri. Meu Deus, eu vejo outra coisa. Oi, Dri. Tudo bem, então. Não, eu só queria compartilhar, né, que é um testemunho, assim, da minha vida, né, que eu já, há um tempo atrás, eu ouvi uma pregação sobre, assim, a mudança de nome, né, que Deus, ele mudou o nome de Jacó, né, para Israel, né? Uhum. E assim, hoje eu entendo, né, assim, na minha vida, assim, né, que porque não foi só uma experiência, né, foram várias experiências e realmente é algo assim que aconteceu comigo, né? Que toda vez que Deus, ele, em oração, em pregações, estudo da palavra, devocional, assim, Deus, ele é como um sopro, né? Ele vem e muda o nome, assim. Eu vejo que é uma mudança de nível na minha vida espiritual, assim, né? Sim. Um exemplo disso, assim, que eu falo, né, que da importância, né, que eu entendo, assim, de a gente procurar saber mesmo o fundo, né, o significado do nosso nome, né. Antes de vir para a igreja aqui que a gente congrega agora, eu estava afastada, né, só que eu estava buscando um lugar para me congregar, né. E eu fui visitar uma igreja aqui em Ramamatos, onde a gente foi convidado por um pastor que a gente conhece, né. E lá o pastor, ele, no meio da pregação, assim, ele orando, ele me chamou, né? E, né, falou do significado do meu nome, né? Eu fiquei muito assustada, assim, né? Porque eu nunca tinha assim, visto desse lado, né? Ele até falou, assim, que o nome Adriana mesmo, ele tem um significado maligno, né? E ele orou, né? E ele, assim, como o Espírito Santo, assim mesmo, ele falou, né? Que naquele dia Deus estava mudando, né? O meu nome de Adriana para Israel, né? A minha filha até brinca, né? Fala assim, ai, mamãe Israel, né? Mas assim, eu vejo assim que realmente, né? Quando a gente entende, né? Sobre o significado do nome, a gente busca, né? E Deus, ele usa pessoas para nos abençoar e até mesmo quebrar maldições sobre a nossa vida, né?
E ali eu vejo assim que começou, tanto é que começou um novo ciclo, né? Porque eu comecei a frequentar a missão apoio, né? E ali Deus ele tá transformando muito a minha vida, assim, tá num nível assim que eu tô vivendo experiências com Deus assim que eu não vivi antes, né? Então, assim, a importância, né, da gente buscar, saber o significado do nome, né? De como que Deus trabalha na vida da gente, né? Aham. E hoje eu entendo assim que tanto é que lá no Veredas mesmo, né, no finalzinho lá a gente teve, né, a gente recebeu, né, o papelzinho lá sobre o nome, né, da gente, né, e ali também nossa, eu me emocionei muito, né, porque Deus ele sempre usa quando a gente busca, né, Deus sempre usa essas situações pra gente viver Sim, essas experiências extraordinárias com ele e ele está sempre nos ensinando, né. sim, Glória a sim. Deus por isso, né. É. Odri, mas eu pesquisei aqui enquanto você estava falando, o seu nome significa força e nobreza. Lógico que eu não tô Dá falando. tempo? Dá tempo, só um minutinho. Não ali você recebeu uma profecia do Senhor, né? Glória a Deus por isso, e o Senhor te abençoou ali. Mas aqui eu tô pesquisando aqui e eu quero ainda te encorajar ainda mais, porque além de o seu nome ter sido mudado ali por Israel, que a gente crê nisso, né? Pela fé a gente crê nisso, mas o seu nome significa força e nobreza, né? Significa determinação e liderança. Então, o seu nome, ele tem um peso no mundo espiritual também, né? O seu nome, ele é força, ele é nobreza, ele é determinação e liderança. E é o que eu vejo em você. Você tem isso, né? Você tem uma força. Você é uma mulher imponente, né? Você essa nobreza, né? É a sua. Quando você chega, muda as coisas, né? E eu vejo a sua determinação e sua liderança também. Então, assim, eu analisando o seu nome, é, ele bate muito com a sua identidade, viu, minha irmã? Amém, Deus, amém. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada por essa Amém, colaboração, tá bom? É, amém. Obrigada. Deus abençoe. amém. Quem que quer falar? Posso dar tempo? Dá, Lu, pode falar. É a Larissa. Ah, eu sempre confundo. Até a voz é igual. Meu Deus, vocês duas me quebra a cabeça. Eu chamo a Larissa de Lucimar e a Lucimar de Larissa. Me perdoem, tá? Me perdoem. Não, fique em paz. Então, esse ano está sendo, assim, transformador para mim. Logo nesses dias, no começo do ano, eu orei e falei, Senhor, eu quero a minha vida transformada, sabe? Eu jogo a toalha, parei com essa coisa de fazer as coisas pela minha força, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e faz e acontece. Eu falei, não, eu entrego, mas eu preciso me posicionar, preciso mudar, assim, meu casamento, a criação dos filhos, enfim, a vida completa, sabe? E nesses estudos, nesses dias, e Deus vai trazendo tanta coisa, os pecados, as coisas que tem que melhorar, enfim, cada estudo é uma novidade que eu fico assim, dia e noite, tá bom, ruminando a palavra e pensando que eu falo, não tem tempo mais de ficar pensando bobagem, porque eu ouço aqui os estudos, depois eu tenho meu momento do meu devocional de manhã, que foi, não, já quero acordar cedo para ficar meu tempo quietinho. Enfim, eu falei, meu Deus, como que é só a gente se dispor, que Deus está sempre pronto para nos ajudar, né? É uma coisa assim, é o querer. A gente precisa, no mínimo, querer. E Deus vem com a sua ajuda, nos ajuda e, nossa, pelo poder do Espírito Santo, vai nos dando força dia após dia, né? Não é um amanhã, é o agora. Graças a Deus, assim, tá sendo maravilhoso. Eu quero viver esse plano da minha vida. Eu preciso. Minha família precisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, minha irmã, pela sua colaboração. Eu também quero viver esse plano. Eu também quero viver essa vida abundante que o Senhor prometeu para nós e já é para desfrutar aqui nessa terra. Eu confesso que eu já estou vivendo. Amém? As irmãs estão perguntando aqui aonde que eu busco o significado dos nomes. Minhas irmãs, é no Google mesmo.
No Google você procura ali, vai ter várias explicações, né? E aí a gente vai vendo, porque é na raiz, né? Eles vão pela raiz do nome da origem latina e eles vão falando, ó. A irmã também, Lúcia, escreveu aqui, ó. Eu vou pôr aqui. Então, nós precisamos, né? De fato, igual a irmã falou, né? A irmã Larissa falou, nós precisamos buscar ao Senhor. O significado do nosso nome é muito importante também a gente saber, né? A raiz do nosso nome. E entendeu? Meu nome Larissa é Cidade Fortificada. Olha que lindo. O, o meu nome eu tinha. Deixa eu ver aqui. Ó, isso é forte, viu, Larissa? O meu nome, ele ó, tem origem no grego, né, de Ângelos, que significa mensageira ou pequena anja, sendo diminutivo de Ângela, né? Então significa mensageira de Deus, ligação com os anjos e diminutivo carinhoso. As características simbólicas espiritualidade, proteção e cuidado, doçura e graça. Então, o que bate comigo eu li uma vez, porque vai variando, né? Aonde você pesquisa, às vezes vai variando. Eu li uma vez que meu nome era assim, era o significado assim, de fazer a mensagem ficar mais simples, fazer a mensagem de Deus ficar mais simples. E aí, quando eu falei isso num estudo, as meninas falaram, nossa, já é verdade, você traz a palavra de uma forma simples que dá pra gente entender. Então, é isso, minhas irmãs. Amém, amém. Muitas vezes eu acho, nossa, mas eu falo tão simples lá do meu interiorzão que eu vim, mas é dessa forma, né, que Deus usa a minha vida pra falar, né? E, meus irmãos, esqueci de falar com o pessoal aqui do YouTube. Se você chegou aqui até essa mensagem e Deus falou com você no seu coração, hoje você tem a oportunidade de se arrepender e de realmente chamar Jesus para morar na sua vida. Você precisa entender que você, toda a humanidade, não é só você, toda a humanidade, ela foi separada de Deus espiritualmente. Aqui para mim tá normal. Escreve aí, meninas. Então, eu tô falando com você do YouTube. Todas as pessoas, elas foram separadas de Deus a partir do pecado. E como que faz essa reconciliação? É somente através de Jesus Cristo. Quando Jesus ele vem morar na nossa vida, ele passa a ser o Senhor da nossa vida, essa reconciliação com Deus, ela é restaurada. E a partir disso, Deus envia o Espírito Santo para morar na nossa vida e nos capacitar a vencer o nosso pecado a cada dia. E o nosso pecado ele vai sendo vencido através do estudo da palavra, como nós estamos fazendo aqui, e através da oração. Então, essas são as duas disciplinas principais que nós precisamos fazer para que nós possamos ser libertos a cada dia do nosso pecado. Porque como você viu, se nós não estudarmos, se nós não cavarmos a profundidade da palavra, nós não entendemos o nosso pecado. Mas quando nós vamos para a palavra joga luz às nossas vidas e nós começamos a entender o nosso pecado. E aí é que o Espírito Santo nos convence de se arrepender daquele comportamento, de se arrepender daquela atitude, daquela fala. E aí a gente vai sendo transformada de processo em processo, de glória em glória, e é isso que é a vida desfrutada, a vida abundante que a gente desfruta com o Senhor. Se você deseja ter uma vida mudada, transformada, basta você orar aí no seu coração. O Senhor, ele vê um coração quebrantado, ele vê tudo que você sente, tudo que você faz. Ele é o que te entende por completo. Então, ore pedindo ao Senhor que peça para o Senhor Jesus vir morar na sua vida, para que ele seja o seu Senhor e Salvador. E hoje mesmo você vai ter a vida nova em Cristo. E se você fez essa oração, comente aqui para nós no YouTube e a gente vai estar orando pela sua vida. Amém? E minhas irmãs,
nós encerramos por aqui. Obrigada pela colaboração de vocês. A Adri escreveu aqui, você é tudo isso, glória a Deus, Dri, por isso é verdade, muito fácil de entender, louvado seja Deus, glória a Deus, está muito gostoso o estudo de hoje, todos os dias, amém. Eu creio, G, esse significado é muito você, traz as leituras com tanta clareza e de modo simples, amém, Lu, obrigada pelo carinho de vocês, louvado seja Deus, minhas irmãs, eu sempre tenho colocado aqui o link dos nossos estudos. Se você puder compartilhar com alguém que precisa entender mais a palavra, trazer mais pessoas para o Clube da Bíblia para a gente estudar, comentar lá no YouTube. Eu tenho visto que a Larissa tem sempre comentado lá, a Cíntia também tem comentado. Então, se vocês puderem comentar lá no YouTube, eu também estou fazendo, né, no meu Instagram ali as postagens. Vamos alcançar mais gente, vamos divulgar essa palavra tão preciosa que tem transformado as nossas vidas, tá bom? Eu conto com vocês, obrigada pela participação de vocês, estudar com vocês é muito mais gostoso, alegra muito o meu coração e alegra meu coração ver também o que Deus está fazendo na vida de vocês, isso me edifica muito, viu? Deus abençoe e até segunda-feira, né? Se Deus assim nos permitir. Um beijo para vocês, minhas irmãs, bom final de semana, já podem sair.